Oi, gente. Oi, Hoje a gente quer continuar, né? continuar. Falar com vocês sobre essa questão da relação dos filhos com os pais, o casal, né, em relação aos filhos. E antes da gente começar, a gente vai pedir que vocês Like, se inscrevam no canal se gostarem, compartilhem. comentem. O próprio vídeo de hoje é uma resposta a um comentário. Exatamente. Então a gente estava pensando assim, que quando o casal, né, planeja a vinda dos filhos, quando que a gente vai ter filho, ou às vezes até o filho já está a caminho, né, e a gente conversa sobre os filhos, a gente pensa de uma forma de posições muito parecidas, né? Nós queremos ser pais. O filho ainda não existe. Nós estamos pensando sobre ser pais e estamos pensando isso como parceiros. Nós pensamos como parceiros, né? Mas a partir do momento em que esse filho começa a ser gestado ou simplesmente esperado por alguém que vá adotar, né? Não necessariamente esteja gerando a mãe, começa a ficar diferente isso, porque a mãe tem uma relação com o filho já. O corpo dela, aquele filho já está fazendo parte do corpo. Mesmo a mãe que não esteja gerando, ela já tem aquele instinto maternal. E o pai é diferente a relação. A gente pensou em usar duas metáforas. A relação da mãe com o filho é uma relação de separação progressiva. Há uma união profunda no início, no surgimento do filho, entre a mãe e o filho. E essa união, que no caso da gestação física, inclusive, é simbiótica, ela vai se tornar uma separação progressiva e vão emergir dali duas pessoas. Já o pai é diferente. O pai, ele se aproxima do filho para construir a relação. Ele não gera, não pode gerar, não tem como gerar. Não tem como. Talvez não tenha, eu acho que não vai ter. Não tem uma história de gerar, mesmo sendo um pai maternal. E ele lida com a criança a partir do zero. Ele começa a construir A esse relação relacionamento. dele, né? É de aproximação. Ela se inicia a partir do momento que a criança nasce. Da mãe, ela já vem, ela mantém essa relação, né? Então, ela para que a criança tenha autonomia, ela precisa de se distanciar, vamos falar assim, né? Para a criança ter a independência, ter a autonomia dela. E quando isso começa a acontecer, há algumas outras coisas que podem interferir. Eu vou trazer aqui à tona o caso de mais de um filho, né? O primeiro filho surgiu, não havia um papel definido para filho, havia uma imagem do papel do filho. A mãe vai construir uma separação progressiva, ensinar essa separação para o filho, e o pai vai construir uma aproximação progressiva, ensinar essa aproximação para o filho. Mas tudo está no zero, né? Primeiro filho geralmente é a nossa cobaia, né? Cobaia total, gente. A gente aprende com eles, tadinhos. Mas quando surge o segundo filho ou o terceiro filho, nós tivemos 3, a coisa muda de figura. Porque ele surge num contexto que já existe. O primeiro filho surge num contexto em que só há o casal. Mas o segundo filho surge num contexto em que o casal já faz o sistema parental, a posição de filho já existe. E o impacto disso, eu me lembro de conversar sobre isso com outras pessoas, o impacto disso na mãe e no pai é diferente, porque o segundo filho, na vida da mãe, ele é uma repetição do primeiro filho. Na vida do pai, não. O pai, quando o segundo filho surge, o pai já tem uma relação com o primeiro filho, e o primeiro filho e o pai naturalmente se aproximam, em virtude do fato daquele segundo filho ocupar muito tempo na vida da mãe. Até para preencher, né? Essa carência, o filho fica lá enciumado, né?
e o pai vem para Para minimizar minimizar, essa... para amortecer essa separação brusca que o segundo E filho porque a mãe, cria. ela tem que estar atenta ao segundo filho, que está precisando muito mais de cuidado muito mais intenso, né? Então, às vezes a gente nem percebe que a gente realmente deixa o outro de lado, porque a gente está com a atenção voltada agora pro bebezinho, que precisa da nossa atenção. O que pode produzir, no nosso caso, produziu, nos casos dos nossos amigos com quem conversamos, produziu, um efeito também interessante. A aproximação do pai com o segundo filho é uma aproximação já feita diferente da aproximação do primeiro filho. O primeiro filho é óbvio que ele está ali e o pai é claramente uma segunda figura do lado da mãe. O segundo filho a gente mais conquista, porque a gente dava já mais atenção para o primeiro, por causa dessa divisão de trabalho no momento em que surge o bebê, e o segundo filho a gente participa muito menos dessa vida inicial dele, por causa da natural divisão do trabalho. E quando vem o terceiro, como aconteceu com a gente, o primeiro também já começa a participar mais da relação. É como se você tivesse que construir a relação do primeiro com, né, com o segundo, já está mais consolidado, mas com o terceiro agora. E a gente faz essa ponte. E é bem interessante a gente ter essa percepção, ter essa informação, por quê? Por exemplo, às vezes ajuda o casal a se compreender melhor, né? Por exemplo, nossa, ela tá assim, agindo assim porque ela tá naquele momento de separação, quer dizer, vou ter mais compreensão. E a mãe, né, a esposa, pode estar pensando, ela pode auxiliar no sentido de que, nossa, olha, eu vou ajudar essa aproximação dele, porque agora é um momento em que o pai tem que se aproximar do segundo filho. Tem uma coisa que eu quero acrescentar a isso, que é o seguinte: nós não estamos oferecendo isso para vocês como um guia. Nós estamos oferecendo isso para vocês como percepções que a gente desenvolveu que permitirão a vocês examinarem como acontece na vida de vocês. Porque quando a gente conversava com outros casais, a gente conseguia extrair alguns traços em comum, mas a gente também percebia que algumas coisas eram mais nítidas para um casal do que o outro. A dinâmica do relacionamento entre 2, 3 ou 4 pessoas é sempre uma dinâmica muito particular. Aquela família é aquela família, aquele casal é aquele casal, aquele filho é aquele filho. E não apenas a posição dele no nascimento, ou o contexto do nascimento, mas também a personalidade dele, aquilo que ele traz consigo quando ele surge, não é? E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque isso pode facilitar muito essa dinâmica familiar. Ajuda muito. Ajuda muito. Essa atenção conjunta, né? Certo? Espero que a gente tenha contribuído com essa reflexão que realmente a gente traz, assim, a gente tenta extrair, né, Ari? Assim, coisas que a gente considera bem relevantes, certo? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.